Olá, eu sou André Valente, o seu professor na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre o que é crítica literária feminista, origens e enfoques, como e quando surgiu e quais são as suas principais autoras, seus conceitos e suas implicações nos estudos da literatura. Vamos lá? Toda literatura está sempre dialogando com tudo que já foi escrito antes, ou tudo que faz parte de uma herança cultural comum. Eu sou uma mulher que escreve, mas o tempo inteiro eu também sou, antes de uma mulher que escreve, uma pessoa que escreve. Eu tenho um orgulho enorme do meu feminino. Bem, a crítica literária é o campo de estudos que analisa obras literárias, analisa a produção dessas obras literárias e pensa sobre as características dos autores, dos períodos literários, das obras, do impacto das obras na sociedade, enfim, sobre as características de uma obra literária, como essa obra é produzida, como essa obra é recebida, como essa obra repercute na sociedade e como ela também reverbera os discursos da própria sociedade. Historicamente, a crítica literária, assim como a própria literatura, sempre foi feita por homens, já que o mundo acadêmico, até pelo menos a metade do século XIX, era fechado para os homens. Então quem escrevia e quem falava sobre as obras que escreviam eram homens. A partir da segunda metade do século XIX e principalmente durante o século XX, nós vamos ver a inserção das mulheres no campo também da crítica literária. E aí começa a haver uma mudança na própria concepção de literatura. Então, a crítica literária feminista é uma crítica política e engajada com base no pensamento feminista. O foco dessa crítica é a experiência da mulher como escritora, como personagem e como leitora. Uma das discussões que é feita a partir do momento em que a crítica literária é assumida pelas feministas é a discussão entre a relação de gênero e poder na sociedade e também no campo da produção literária. O quanto o fato de ser mulher pode influenciar na recepção de obras, e quanto o fato de ser mulher pode influenciar na maneira como uma escritora é vista entre os escritores, entre os críticos literários e pelos leitores na sociedade. E essa crítica, ela tem como principal finalidade, além de estudar as obras e fazer todas essas reflexões, é despertar uma consciência, um olhar crítico, um questionamento sobre o que é literatura, sobre o que é produzir literatura, sobre quais vozes a literatura representa, sobre quem é o público leitor, enfim, sobre o discurso da literatura. E promover mudança de mentalidade, tanto na sociedade de modo geral, por meio das representações que a literatura traz, por meio das discussões sobre o que é a literatura, tanto quanto no próprio campo da crítica literária, mudar a visão que se tem, que ainda é uma visão muito marcada pelo machismo. Então a ideia é romper com os discursos tradicionais e promover um novo discurso sobre a literatura, sobre os seus papéis, sobre a produção literária, sobre a forma de representação das mulheres por meio da literatura, sobre a formação de um público leitor, enfim, sobre o universo literário e as mulheres. A primeira figura que vai se destacar nessa crítica feminista e que se torna um marco da mudança e dos conceitos dessa crítica é a escritora inglesa Virginia Woolf. A Virginia Woolf escreveu romances que romperam com o formalismo tradicional, com a maneira de se escrever que até então predominava. Ela vai apresentar técnicas inovadoras que acabarão sendo utilizadas
por vários escritores, inclusive por escritores homens e por várias escritoras, como por exemplo a Clarice Lispector, que é o monólogo interior e o fluxo de consciência. É basicamente uma literatura que marcada pela reflexão, pelo questionamento sobre quem eu sou, pela ideia de pensamento. O texto mais importante da Virginia Woolf nesse sentido foi publicado em 1929 e se chama Um Teto Todo Seu. É um ensaio em que a Virginia vai mostrar como a influência das circunstâncias sociais, culturais e econômicas atua no trabalho da mulher escritora. Então, como uma mulher que não tem, por exemplo, um gabinete, um escritório, um espaço para que ela possa se concentrar na sua escrita, como uma mulher que não tem condições financeiras de apenas se dedicar à escrita, como uma mulher que tem que cumprir o papel de mãe, esposa, dona de casa, acaba não tendo como se dedicar à sua escrita, por exemplo. Enquanto o homem, por não ter que cumprir esses papéis, por ter sempre um escritório, uma biblioteca, um espaço para ele, acaba tendo um privilégio na escrita literária. Então, nesse ensaio, a Virginia Woolf vai defender que toda mulher precisa ter um lugar e uma renda próprios para se desenvolver como escritora. A outra escritora que vai ser muito importante para a crítica literária feminista é a escritora francesa Simone de Beauvoir. O livro mais famoso de Simone de Beauvoir vai ser publicado em 1949 e é o livro O Segundo Sexo, que é publicado em 2 volumes. Ali ela assume uma perspectiva existencialista, negando o essencialismo que marcava o pensamento sobre a mulher até então. Ou seja, negando a ideia de que uma mulher nasce com uma essência que faz com que a mulher tenha um instinto materno, o instinto de cuidar da casa, um instinto de cuidar do marido, mostrando que não há esse instinto, mas sim há construções históricas, construções da sociedade que colocam a mulher nesse papel. Então ela começa a questionar isso, e é dali que vai sair a famosa frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então ela faz uma crítica que nega a ideia de destino de mulher, que é o de ser o outro, de ser um objeto em relação ao ser em si, ou seja, ao grande sujeito, aquele que nasceu para dominar, para ser o centro de tudo, que seria a figura do homem. Simone de Beauvoir vai negar isso, vai dizer que não, vai dizer que homens e mulheres são sujeitos em si. A mulher é um sujeito, o homem é outro sujeito, e que esses sujeitos precisam viver harmonicamente, precisam se respeitar mutuamente para assim haver um equilíbrio na sociedade. Porém, como ela sabe que a sociedade, historicamente, desde a antiguidade, é uma sociedade patriarcal, focada no poder masculino, cabe à própria mulher romper com essa opressão e buscar a sua independência. Na década de 70 surge a figura importante de Kate Millett, nos Estados Unidos. A Kate Millett vai publicar a sua tese chamada Política Sexual, uma tese de doutorado na qual ela questiona a própria prática acadêmica. Ela vai questionar a própria academia, que tem uma visão patriarcal. Por quê? Porque predominantemente os acadêmicos são homens e pensam como tal. Então ela vai começar a questionar isso, e vai expor circunstâncias sociais e históricas que são determinantes, por exemplo, na produção literária. Mais ou menos como uma continuação do pensamento da Virginia Woolf, a Kate Millett vai dizer que a mulher acaba sendo impedida de se desenvolver como pensadora, como escritora, como pesquisadora, como cientista, devido às condições sociais em que ela vive. Ela também vai fazer uma crítica à própria maneira como a literatura representa, por exemplo, as heroínas das narrativas literárias. E como essas heroínas são tratadas como personagens secundárias. Vamos lembrar aí de algumas dessas personagens, como Helena de Troia,
como a Penélope da Odisseia, que foram figuras importantes no contexto, mas tratadas de forma secundária. Então, a Kate Millett vai denunciar tudo isso. E, finalmente, ela vai denunciar também os estereótipos com que essas mulheres são retratadas pela literatura, mostrando que existem estereótipos que são vistos como positivos, mas que ainda assim são estereótipos e ainda assim não são a voz da própria mulher falando sobre si, mas sim a voz masculina. E principalmente os estereótipos negativos, aqueles que mantêm uma relação de poder, colocando a mulher como frágil, a mulher como incapaz, a mulher como menos inteligente, enquanto o homem é tratado como forte, como capaz, competente, inteligente, pronto para administrar. E assim chegamos ao fim dessa nossa videoaula. Consulte os links que estão na plataforma, entre no Saiba Mais, amplie o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. Eu também não acredito que a literatura possa nos ensinar a viver, mas as pessoas que têm dúvidas sobre como viver tendem a recorrer à literatura. Judith Butler. Bons estudos e até a próxima aula.